Gênesis capítulo 40. Esquecido na prisão, José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. E depois destas coisas, aconteceu que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E muito se indignou o faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe, e os entregou à prisão na casa do capitão da guarda, para dentro da casa do cárcere, no lugar onde José estava confinado, acorrentado. E o capitão da guarda encarregou José de cuidar deles, para que eles os servissem. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada homem seu próprio sonho, em uma mesma noite, cada homem conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam confinados, acorrentados na casa do cárcere. E veio José a eles ao alvorecer, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então ele perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tão tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Sonhamos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José lhes disse: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me os sonhos, peço-vos. Então contou o copeiro-chefe seu sonho a José e disse-lhe: Eis que meu sonho havia uma videira diante da minha face, e na videira havia 3 ramos de videira, e ela era como se estivesse brotando, e as suas flores saíam, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia para dentro do copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a interpretação disto. Os 3 ramos de videira são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e te restaurará ao teu lugar. E darás o copo de Faraó na mão dele, conforme o costume antigo, quando eras copeiro dele. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem. Então rogo-te, tu tem compaixão de mim, e faze menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, em verdade, eu fui roubado para fora da terra dos hebreus, e, ademais, aqui nada tenho feito para que eles me pusessem para dentro desta masmorra. Quando o copeiro-chefe viu que José tinha interpretado bem, disse a José: Eu também vi em meu sonho, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os tipos de comida, arte de padeiro, para Faraó, e as aves os comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a interpretação disto. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça para fora de ti, e te pendurará sobre um madeiro, e as aves comerão a tua carne para fora de ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do aniversário de nascimento de Faraó, que ele fez um banquete para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do copeiro-chefe e a cabeça do padeiro-chefe no meio dos seus servos. E fez retornar o copeiro-chefe ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe ele enforcou, tal como José havia interpretado para eles. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos, completados todos os seus dias, Faraó sonhou, e eis que ele se postava em pé junto ao rio. E eis que subiram para fora do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que após elas subiram para fora do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e se postaram em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comeram as 7 vacas formosas à vista de gordas. Então acordou o Faraó,
Depois ele dormiu e sonhou uma segunda vez, e eis que saíram de uma mesma haste 7 espigas de trigo, cheias e boas. E eis que 7 espigas mirradas e queimadas do vento oriental brotaram após elas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, ao alvorecer, o seu espírito perturbou-se, e ele enviou e chamou todos os magos desenhistas de horóscopos do Egito, e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou o seu sonho. Mas ninguém havia que os pudesse interpretar para Faraó. Então falou o copeiro-chefe a Faraó, dizendo: das minhas ofensas lembro-me eu hoje. Tendo Faraó muito se indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, ambos a mim como e ao padeiro-chefe. Então eu e ele sonhamos um sonho na mesma noite. Sonhamos cada homem conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem homem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou os nossos sonhos. Ele interpretou a cada homem conforme o seu sonho. E tal como ele interpretou para nós, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó enviou e chamou a José, e o fizeram sair apressadamente do cárcere. E ele se barbeou e mudou as suas roupas, e entrou até Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o possa interpretar. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé sobre a margem do rio. E eis que subiram para fora do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiram após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Eu não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E entravam devoradas para suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado devoradas para suas entranhas, porque o parecer delas ainda era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma mesma haste subiram 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas ressecadas, mirradas e queimadas do vento oriental brotaram após elas. E as 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos desenhistas de horóscopos, mas ninguém houve que interpretasse isso para mim. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus está próximo de fazer, ele mostrou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiram depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus está próximo de fazer, isso ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura através de toda a terra do Egito. E 7 anos de fome se levantarão depois deles, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será muito grave. E que o sonho foi duplicado 2 vezes, vindo ele a Faraó, é porque esta coisa está determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, procure Faraó por um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Que Faraó faça isso e designe administradores sobre a terra, e compulsoriamente recolha a 5ª parte de toda a produção da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajunte eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem o cereal debaixo da mão de Faraó, e seguramente guardem o mantimento dentro das cidades. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome.
E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó exalta José e o põe como regente do Egito. E disse Faraó a seus servos: Acharemos nós alguém como este, um homem, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Uma vez que Deus te declarou tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo será governado segundo a tua boca. Somente sobre o trono serei eu maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou fora o seu anel da sua mão e o pôs sobre a mão de José, e o fez vestir roupa de linho fino e pôs um colar de ouro ao redor do seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. Eles clamavam diante dele: Ajoelhai-vos! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti nenhum homem levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia. E lhe deu por esposa a Zenate, filha de Potífera, sacerdote da cidade de On. E saiu José sobre toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se pôs diante da face de Faraó, rei do Egito. Depois saiu José da presença de Faraó e passou através de toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu a mãos cheias. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e depositou, guardou o mantimento dentro das cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, e depositou, guardou no centro da mesma. Assim ajuntou José muito grande quantidade de cereal, como a areia do mar, até que ele cessou de contar, porquanto não havia numeração possível. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse os anos de fome, que a Zenate, a filha de Potífera, sacerdote da cidade de On, deu à luz para ele. E José chamou o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu labor cansativo e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo filho José chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, tal e como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, então clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide vós a José, o que ele vos disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra, e abriu José todos os celeiros, e vendeu aos egípcios, porque a fome severamente aumentou através de toda a terra do Egito. E de todas as terras vinham para dentro do Egito a José para comprar cereal, porquanto a fome severamente aumentou em todas as terras. Gênesis capítulo 42. Fome faz irmão de José, exceto Benjamim, descerem para dentro do Egito. Então, tendo Jacó visto que havia cereal no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há cereal no Egito. Descei para lá, e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: Para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. Assim, entre os que iam lá para comprar cereal, foram os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. E José era o governador sobre aquela terra, e era ele quem vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a si mesmos diante dele, com seus rostos em direção à terra. E José, quando viu seus irmãos, os esquadrinhou, reconheceu, porém, se fez de estranho para eles, e lhes falou asperadamente, e lhes disse: De onde vinde vós? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, esquadrinhou, reconheceu seus irmãos,
Mas eles não o esquadrinharam, reconheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espiões, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas para comprar mantimento vieram os teus servos. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espiões. E ele lhes disse: Não, pelo contrário, para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um só homem da terra de Canaã. E eis que o mais jovem está com nosso pai hoje, mas um já não vive. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, declarando: Vós sois espiões. Nisto sereis postos à prova. Pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando o vosso irmão mais jovem vier aqui. Enviai um só dentre vós, e que ele traga vosso irmão. Mas vós permanecereis guardados, presos, a fim de que vossas palavras sejam postas à prova. Se há alguma verdade, fidelidade em vós, e se não houver, então pela vida de Faraó, seguramente vós sois espiões. E ele os pôs todos juntos para dentro de prisão por 3 dias. E ao terceiro dia, José lhes disse: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, deixai que fique um de vossos irmãos confinado dentro da casa de vossa prisão. E de vós, levai cereal para suprir a fome de vossa casa. Mas trazei a mim o vosso irmão mais jovem. Assim vossas palavras terão sido estabelecidas, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então eles disseram um ao outro: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando ele nos rogava. Nós, porém, não quisemos lhe dar ouvido, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem lhes respondeu dizendo: Não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o menino? Mas vós não quiseste lhe dar ouvido. Por isso, vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque ele lhes falava através de um intérprete. E ele virou-se para trás, para longe deles, e chorou. Depois retornou a eles novamente e falou a eles, e tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou diante dos olhos deles. Irmão de José retorna do Egito a Canaã. E ordenou José que enchessem de cereal os sacos deles, e que restituísse a cada homem seu dinheiro. A cada um restituísse para dentro do seu saco, e que lhes dessem provisões para o caminho. E assim ele lhes fez. E eles carregaram os seus jumentos com o cereal e partiram dali. E, tendo um deles aberto o seu saco para dar forragem ao seu jumento, no local de pernoite, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse ele a seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e ei-lo, ele está mesmo aqui no meu saco. Então o coração deles lhes desfaleceu, e estremeceram de terror, dizendo cada homem a seu irmão: Que é isto que Deus nos tem feito? E eles vieram até Jacó, pai deles, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tomou como se fôssemos espiões da terra. E nós lhe dissemos: Somos homens de retidão, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais jovem está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai aqui comigo um de vossos irmãos, e tomai cereal para suprir a fome de vossas casas, e parti. E trazei até mim vosso irmão mais jovem. Assim saberei eu que não sois espiões, mas que sois homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão, e vós negociareis na terra. E aconteceu que, enquanto esvaziavam eles os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada homem estava dentro do seu próprio saco. E quando tanto eles como o pai deles viram os pacotes de dinheiro, temeram. Então Jacó, pai deles, lhes disse: Tendes-me causado dor, de perda de filhos. José já não vive, e Simeão
não está aqui agora. Levareis a Benjamim para longe. Todas estas coisas vieram contra mim. E Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não trouxer a ele de volta a ti. Entrega-o em minha mão, e eu o trarei de volta a ti. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão está morto, e somente ele restou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, então fareis descer meus cabelos brancos à sepultura, acompanhados com aflição.